Oiê! No vídeo de hoje a gente vai ilustrar a noiva cadáver e conversar um pouquinho, tudo bem? É o primeiro vídeo, gravando com áudio por cima. Ainda não entendo muito bem como faz essas coisas, sincroniza e tal. Desde já eu agradeço pela paciência de vocês. E se vocês tiverem alguma dica pra me ajudar nisso, no mundo mágico da edição, vocês podem deixar nos comentários, tá bom? Mas o primeiro assunto que eu queria falar é sobre o processo dessa ilustração. Dá pra ver no começo do vídeo que eu só começo. Na minha mesa no começo tem 3 pincéis e aquarela em meu caderno e só. E essa era a ideia, fazer uma pintura completamente em aquarela. A ideia original era pegar um papel próprio para aquarela mesmo e passar limpo no papel e finalizar lá, fazer a pintura completa. Só que eu gostei muito do rascunho. E uma das coisas que eu acho que todo mundo sofre é quando você gosta muito do rascunho e você vai passar o rascunho e ampliar para o papel de aquarela e você não gosta mais tanto assim do resultado. E como eu tava com medo disso acontecer, para essa ilustração eu resolvi experimentar uma coisa diferente, em um estilo de pintura diferente que eu tava muito afim e que eu não vou dizer que é a primeira vez que eu uso, mas é a primeira vez, uma das primeiras vezes que eu gosto tanto assim, que é fazer uma pintura multimídia total. E eu digo multimídia total porque eu sempre uso mais de uma mídia quando eu vou pintar com aquarela, por exemplo. Eu nunca pinto só com aquarela, eu finalizo com lápis de cor ou com caneta nanquim, mas esse eu quis usar, eu quis que as duas disputassem o mesmo espaço, sabe, no mesmo nível. E eu acho que eu consegui, porque essa pintura ela ficou com cara de aquarela e ficou com bastante cara de lápis de cor, que é o segundo material que eu uso. Eu vou começar nessa parte inicial. Eu estou fazendo a base da pintura em aquarela para dar uma base mesmo, porque eu me sinto seguro usando só aquarela ou só lápis de cor. Mas quando eu já tenho na minha mente que eu vou usar outro material, eu fico com medo de fazer alguma coisa que estrague, sabe? Então, dessa vez eu quis fazer uma pintura bem completinha em aquarela, não fazer uma base de qualquer jeito. Então você vai ver que eu chego quase em estado de finalizar a aquarela, aí eu vou pro lápis de cor e repinto e coloco muito mais detalhe, mas as partes mais escuras, adiciono contraste só com lápis de cor. Mas na aquarela eu fiz bem, não fiz tão simples como eu faria normalmente. E eu acho que eu curti. Eu curti bastante o resultado dessa. Eu acho que dessa vez deu bastante certo. E é isso, mais ou menos. As sombras, eu gostei muito de ter feito essa sombra com esse roxo assim mais fortinho, porque quando eu fui voltando com lápis de cor para a pele dela e trazendo mais camadas para a pele dela, ficou muito, muito, muito lindo. E eu normalmente já faço sombra roxa, mas eu acho que dessa vez eu curti bastante, curti bem mais. Não sei o que eu fiz de diferente, mas acho que eu curti bem mais. Eu acho que se tem uma das coisas que eu não gostei muito nesse desenho é o fundo do cabelo dela. Eu fiz os cachos da frente, porque eu fiz o cabelo bem ondulado, bem cacheado. E a ideia era que no fundo ficasse muito escuro, mais escuro, né? Só que eu coloquei uma camada bem levinha de roxo e fiquei com medo de adicionar outra camada e estragar. Aí eu adicionei outra camada ainda, mesmo assim, e fiquei com medo de ir mais escuro, porque a ideia era fazer mais e mais e crescendo mais as camadas da aquarela e depois ir com lápis de cor. Mas como o desenho já estava todo quase finalizado e eu fiz o preenchimento do lápis de cor com lápis de cor aquarelável, eu fiquei com medo de estragar, sabe? De ativar os lápis de cores do cabelo e acabar estragando a pintura toda. Então isso era algo que eu tinha que ter feito na etapa da aquarela. E eu não me toquei muito bem. Mas eu gostei bastante do resultado. Uma coisa curiosa também, que eu achei bem diferente, é que normalmente eu não levo tanto tempo assim numa pintura, tanto tempo quanto eu levei nessa pintura, numa pintura de aquarela normal. Mas eu curti. Eu resolvi aproveitar esse formato e trazer um vídeo mais falando, sabe? Trazer mais trechos falando. Acho legal. Mas enfim, levou muito mais tempo porque foi a parte de pintar e tinha que secar entre as camadas, o
que levou bastante tempo, foi mais ou menos 1 hora. Vou aproveitar que agora eu tô só terminando a base em aquarela e vou deixar uma musiquinha tocando, então.
Agora, nessa parte do olho, eu já tava partindo pra line art. E eu tava olhando o desenho, ele tá muito sem cor, ele tá muito simples. E eu não tava curtindo muito assim. Não tava zero saturação, zero contraste. E mesmo assim eu já parti pra finalizar. E eu fui indo, fui indo, fui indo. E eu tava curtindo zero. Eu não vou mentir pra vocês, nessa parte eu tava achando muito horrível. Porque não é que tava horrível. É que tava muito simples e eu tinha gostado muito do rascunho. Tinha gostado muito do rascunho. E no momento que eu comecei a usar esse azul e eu comecei a preencher, eu coloquei um detalhe ali no olho e ficou mais com uma saturação mais legal. Eu consegui controlar melhor a saturação da pele dela. E como eu já tinha feito o detalhe do olho, eu não conseguia voltar para aquarela. Porque assim que eu terminei o olho, eu me arrependi e pensei, devia ter colocado mais saturação. E foi aí que eu decidi incrementar melhor o lápis e passar a pintar por cima mesmo, com lápis de cor. E eu não me arrependo porque foi uma das coisas. Foi uma experiência bem legal. Eu acelerei um pouquinho porque demorou bastante. Foi uma das partes que mais demorou. Mas você pode ver que quanto mais lápis de cor eu vou colocando, mais fica saturado, fica mais bonitinho. Aí no cabelo tá bem acelerado, mas demorou um pouquinho mais. E ficou bem bonitinho. Eu gostei, pelo menos. Eu fui adicionando lápis de cor e refinando. Fui adicionando esse verde esmeralda e o azul. E eu fui adicionando, adicionando. E eu gostei porque o cabelo dela ficou com um movimento bem bonito. Uma das coisas que eu mais gostei nesse desenho foi o cabelo dela. Porque eu normalmente não faço cabelo tão cacheado assim, com tanto volume. E é uma das coisas que eu tava estudando, sabe? Que eu tava se sentindo bem frustrado no meu estilo, no meu trabalho. E assim, né, gente? Quando a gente se sente frustrado com uma das coisas que a gente faz, que a gente sabe que a gente pode fazer melhor, é, é praticar e tentar mudar, sabe? E é uma das coisas que eu tenho tentado. E não ter feito só cabelo simples, liso, ou cabelo só curto, pra sair um pouquinho da minha zona de conforto. E por mais que essa personagem seja minha zona de conforto, assim, 100%, eu ainda quis, sabe, diversificar um pouco o que eu fosse fazer com ela. Ah, e ali embaixo, no cabelo, eu acabei pintando em cima da borboleta. Eu ia fazer 3 borboletas, uma bem ali em cima dessa mecha do cabelo. E eu acabei passando por cima dela e ficou só uma mancha azul. Sem propósito depois. Porque eu não consegui arrumar e eu ia fazer com guache. Mas eu fiquei com medinho assim de guache. Mas no fim eu gostei. Ficou uma mancha sem propósito, mas eu gostei. Nossa, eu nem terminei metade do desenho e realmente ficou muito diferente com o lápis de cor. Ele ficou muito, muito, muito mais bonito. Ele ficou com muito mais movimento, ficou com muito mais. Enfim, olha isso. Mas tá. Eu acho legal misturar bastante cores assim. No cabelo, por exemplo, foram 2 cores, 3 cores na verdade. Porque, por mais que meu desenho seja simples, meu estilo, meu traço seja mais simplesinho, eu não queria que fosse só uma cor chapada, sabe? E eu fui misturando, então, quando de perto assim dá pra você ver que ele tem tons esverdeados, ele tem tons mais azulados, mas ele não é 100% azul, nem 100% verde. E essa é a impressão que eu tenho com o cabelo dela. Eu sempre vejo bastante gente fazendo fanart e tudo mais com azul bem escuro ou um preto bem escuro. E acho que tá tudo bem, né? Se é algo que você curte, não tem problema nenhum. Mas eu gosto de dar uma variada no tom, porque eu acho que fica mais bonitinho até. Combina mais com o meu estilo, eu acho. E desse lado do cabelo foi muito trabalhoso. Eu não sei o que estava dando na minha cabeça quando eu pintei em aquarela, porque eu não entendi o formato. Tanto que você pode ver aí que eu tô penando horrores para entender o que diabos está acontecendo ali, porque eu só fiz umas manchas e isso porque eu ia finalizar assim. E na hora que eu fui finalizar, eu já não tava entendendo mais. Eu já não tava entendendo o que aquela mancha ali significava. Então, foi um pouco difícil. Foi um pouco difícil.
desenho foi finalizado. Tem alguns takes mostrando ele bem de pertinho. E eu gostei. Gostei muito do resultado. Ficou bem bonitinha. Ficou com cílios bem grandinho, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Ela ficou bem delicada, ficou com o rosto bem delicado. O cabelo ficou com um movimento legal. Eu acho que tirando essas coisas que eu falei que eu poderia ter feito melhor, porque a gente sempre pode fazer melhor. Se eu fizesse esse desenho assim que eu tivesse acabado ele já ia ter ficado melhor. Mas eu curti. Espero que vocês tenham gostado também. Muito obrigado, viu?